abençoe a cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para ministrar uma palavra para o seu coração. Hoje não teremos o nosso culto presencial, né, o nosso culto de oração, mas não poderíamos deixar de ministrar uma palavra, de ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos na presença dEle mais um dia. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, aqui em oração, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Graças te dou, Jesus querido, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, de podermos ouvir a Tua voz, de podermos ser direcionados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça-se presente, Jesus querido, neste lugar. Que o Senhor faça-se presente, Jesus querido, neste momento em que nós estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos traga sabedoria, entendimento, abra os olhos do nosso coração, que nós possamos, Jesus querido, neste momento, nos abrir inteiramente para o Senhor, que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, no ambiente onde nós estamos, e que tudo o que aconteça seja para a glória e para a honra do Teu nome. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma breve reflexão aqui para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Mais uma vez, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Nós vemos aqui Jeremias, né, falando sobre essa palavra, né, esperança, trazendo à memória o que me dá esperança. E eu quero refletir aqui um pouquinho com você algo que Deus falou comigo enquanto eu meditava nessa passagem, nessa palavra, me preparando para este momento. O que nós pensamos nos momentos de dor, dificuldades, nos momentos de perda, na hora em que há um imprevisto em nossas vidas, a hora que chega uma doença, a hora que um fracasso acontece, a hora que um diagnóstico que nós não esperávamos chega em nossas vidas, o que nós pensamos nesses momentos? Quando acontece algo que foge do nosso controle, né? Eu vejo que muitas das vezes a desesperança, o desespero, o medo toma conta de nós neste momento, né? Onde acontece algo que vem tirar-nos da nossa zona de conforto, né? Daquilo que nós temos domínio, daquilo que nós temos controle. E o que nós pensamos nesses momentos? Muitas pessoas começam a ter pensamentos destrutivos, né? Outras pessoas começam a ter pensamentos de destruição completa, de morte. Muitas pessoas têm pensamentos suicidas, né? Pensamentos que levam a cada vez mais à ruína, vão caminhando cada vez mais para um poço e um fundo de poço, né? Mas nós vemos aqui com Jeremias que nos momentos difíceis nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E não nesse momento ter desesperança, mas nos focar naquilo que nos traz força, aquilo que nos traz amparo, que aviva a nossa fé, que nos leva mais perto do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então, no momento em que as coisas fogem ao nosso controle, no momento em que há um diagnóstico, que há uma doença, que há uma perda, né, um momento de luto, uma dificuldade financeira, né? Muitas das vezes uma situação no casamento, no relacionamento com seus filhos, enfim, né? No trabalho. Quando isso acontece, nós devemos nos apegar à palavra que nos traz esperança, trazer à memória a palavra de esperança. E nós sabemos que a esperança para nós é Jesus. Então, que nos momentos em que essas coisas acontecerem, que vier as dificuldades, as incertezas, os momentos de dor, esse momento de perda, de fracasso, que nós não venhamos nos apegar a pensamentos destrutivos, mas que nós possamos nos apegar aos pensamentos que nos trazem esperança. E o que nos traz esperança é Jesus e a sua palavra. Então que você possa se apegar nisso nos momentos de dificuldade. A palavra do Senhor vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós sabemos que o nosso socorro ele vem do Senhor. Muitas das vezes a gente espera um socorro na medicina, nós esperamos um socorro num recurso financeiro, nós esperamos o socorro de um amigo, de um vizinho, de um parente.
E muitas das vezes, queridos, nós, né, estamos procurando isso no lugar errado, porque o nosso socorro ele vem do Senhor. Então, primeiramente, nós devemos colocar as nossas coisas nas mãos do Pai, nas mãos do Senhor, e confiar que Ele preparará. Se for necessário alguém para nos auxiliar, se for necessário, Ele vai preparar o recurso, se for necessário, Ele vai abrir uma porta. Nós temos que, primeiramente, clamar ao Senhor, entregar a Ele, confiar que Ele tem o controle de todas as coisas e que, independente da situação, o nosso Pai, Ele está no controle. Então, que nós possamos ter o Senhor como nosso tudo, né? O foco de tudo em nós. A palavra do Senhor também vai dizer em Filipenses que todas as nossas orações, súplicas, nós devemos levar elas ao Senhor, elas precisam ser conhecidas pelo nosso Deus. Então que nós possamos ter essa confiança no Senhor, né? De levar a Ele tudo que nós precisamos e de trazer à nossa memória a esperança que é Jesus e a sua palavra. Amém? Trazer à memória os feitos do Senhor e sua palavra nos dá esperança. Ele já fez e continua fazendo. O nosso Senhor já fez grandes coisas na nossa vida. Então, que nos momentos aonde vier a dúvida, o medo, a insegurança, né, na sua mente, no seu coração, na sua alma, começar isso a te abater, começar isso a te afligir, que você possa crer e confiar que Deus é o mesmo que operou na sua vida antes, é o mesmo que está fazendo coisas na sua vida hoje, e é aquele que fará ainda muito mais na sua vida. Então confie no Senhor. Nesses momentos aonde a nossa mente é acometida muitas das vezes por pensamentos vindos de Satanás, que nós possamos nos apegar no Senhor, nos apegar à memória dos feitos do Senhor na nossa vida, o quanto o Senhor foi fiel, o quanto o Senhor providenciou, o quanto o Senhor agiu, quantos livramentos o Senhor nos deu, quantas coisas boas o Senhor fez por nós, porque o nosso Deus é bom. Então se apegue a essas lembranças, a essas memórias e os feitos do Senhor na sua vida. Não deixe a sua fé esmorecer, não deixe se desanimar, motive-se na palavra do Senhor, motive-se na presença do Pai. Ele é o nosso ajudador. Então, nos momentos em que a nossa mente estiver conturbada, né, retalhada muitas das vezes por Satanás, que nós possamos trazer à nossa memória os feitos do Senhor na nossa vida e a sua palavra, que nos alimenta e nos sustenta dia após dia. A palavra do Senhor é um sustento constante para nós. Então, traga à sua memória a palavra do Senhor, os feitos do Senhor, e você verá que as coisas vão mudar, né? Muitas das vezes não vai solucionar todo o seu problema, mas a sua alma vai ficar em paz, a sua mente vai estar em paz, né? E o Senhor vai trabalhar dia após dia. Confie nele, somente confie no Senhor. Ele sabe todas as coisas. Muitas das vezes também, queridos, nós estamos muitas das vezes esperando uma resposta do Senhor, estamos esperando uma palavra nova, uma direção do Pai. Nós estamos muitas das vezes orando, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, né? A gente está buscando algo novo da parte do Senhor. E muitas das vezes o Senhor ele não quer que nós venhamos nos apegar a algo novo. O Senhor quer que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já trouxe para nós, a posição que o Senhor já nos colocou. O Senhor quer que nós possamos trazer à nossa memória a palavra que Ele um dia direcionou para a nossa vida, que foi liberada para nós, que foi liberada sobre nós. Ele quer que nós possamos trazer também à nossa memória, aleluia, a direção que Ele já trouxe há um tempo para você. Muitas das vezes no começo da sua caminhada, outras vezes há pouco tempo, mas o Senhor trouxe uma direção. Então permaneça nessa direção, permaneça nesse caminho que o Senhor te orientou a seguir. Não desvie seus passos, não desvie o seu pensamento naquilo que Deus já trouxe, na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Persista nisso, porque há um tempo para todas as coisas. O Senhor, Ele prepara o tempo de nós sairmos do lugar onde estamos. O Senhor, Ele prepara o tempo para nós sairmos desse caminho em que o Senhor trilhou para nós até este momento. Existe um tempo determinado e nós precisamos entender qual é o tempo do Senhor. Então, muitas das vezes, o Senhor não quer que nós venhamos estar focados em coisas novas. O Senhor, Ele quer que nós estejamos trazendo à nossa memória a palavra, a direção que o Senhor já trouxe para nós. E que nós possamos permanecer firme nisso, crendo que Ele já tem o poder
de todas as coisas, que Ele está no controle, que Ele está direcionando, que Ele está preparando tudo. Mas existe um momento certo de acontecer. Que nós possamos ter paciência para esperar no Senhor e pelo Senhor. Que nós possamos crer que Ele já fez tudo o que era preciso para nós até este momento. O nosso amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Então que nós possamos crer que hoje o Senhor nos deu este dia para nós vivermos na direção dEle, com a palavra que Ele já liberou, que essa palavra venha queimar em seu coração, que você traga a memória, se você já não lembra mais a direção, a palavra que o Senhor trouxe sobre a sua vida, aonde o Senhor colocou você, aonde Deus te levantou. Então, que você possa trazer a sua memória e que você possa estar debaixo desta palavra, que você continue nessa direção do Senhor e que você traga à sua memória aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem direcionado e que você não se precipite nas coisas que você precisa fazer, nas decisões que você precisa tomar, que nós possamos buscar no Senhor essas confirmações, que nós possamos buscar no Senhor aquilo que nós devemos fazer, o tempo de fazer, o momento exato de fazer, para que nós não venhamos nos arrepender depois, nos frustrar muitas das vezes, que nós possamos crer naquele que é fiel, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Muitas das vezes nós precisamos nos apegar também nas promessas que o Senhor já fez para as nossas vidas, né? Quantas pessoas estão deixando de viver a promessa porque já não querem mais esperar, né? Não têm a paciência de esperar no Senhor. Então traga à sua memória as promessas que Deus trouxe para você, que Deus confiou a você, que Deus já disse que vai fazer. Confie no Senhor. Muitas das vezes não aconteceu ainda, porque ainda não estamos prontos para que essa promessa venha se cumprir em nossas vidas. Existe um tempo que nós precisamos ser preparados, que nós precisamos ser moldados, que nós precisamos estar prontos para receber a promessa. Então não desista, traga a sua memória a essa promessa, se apegue na promessa e viva constantemente no Senhor nessa espera, crendo que Ele sabe o tempo exato de você viver a promessa. Mas traga à sua memória aquilo que tem trazido esperança para você, aquilo que traz esperança para o seu dia, para o seu futuro, para a sua família, para o seu ministério. Espere no Senhor e confie. Traga à sua memória aquilo que traz esperança no Senhor, na sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir. Que você descanse na presença desse Pai, que como nós vemos aqui na terra, os nossos pais que são carnais, eles querem um futuro bom para nós, almejam algo grande para a nossa vida, né? Muitas das vezes nos protegem de uma forma, muitas das vezes até, digamos assim, excessiva, né? Com medo que a gente sofra, com medo que a gente se entristeça e, enfim, né? Se o nosso Pai carnal faz isso por nós, por que o nosso Pai não, espiritual não faria? Né? Por que o nosso Pai celestial não cuidaria de nós com o mesmo intuito, com o mesmo zelo, né? Então o Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem nos coberto, Ele tem nos protegido, né? Muitas das vezes de nós mesmos, muitas das vezes daquilo que nós podemos fazer contra nós, né? Então que nós possamos confiar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel para trazer as promessas dele a serem cumpridas na nossa vida. Ele é fiel para que nós possamos permanecer no caminho que ele já traçou para nós, na direção que ele já deu e na palavra que ele já liberou. Então creia no Senhor, confie. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, confie na palavra, confie na promessa, confie na presença desse Deus, desse Espírito Santo que está com você, que está comigo, que está conosco até o fim do tempo, até o final dos séculos, como a palavra do Senhor diz. Então, traga à sua memória aquilo que traz esperança. Confie no Senhor. A esperança para nós é Jesus. A esperança para nós é a sua palavra. A esperança para nós é permanecermos firmes até o fim, até que Ele venha, até que Ele possa nos libertar deste corpo carnal e nos fazer em plenitude como Ele é. Então, confie no Senhor, descansa nele e traga à sua memória aquilo que traz esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Foi uma breve reflexão. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que essa palavra tenha trazido um refrigério para a sua alma, que essa palavra traga esperança para você que está vivendo dias
difíceis, dias que são turbulentos, né? Nós sabemos que os dias são maus, a palavra do Senhor já nos dizia isso. Então, que essa palavra tenha trazido um pouco de conforto para aqueles que estão necessitados e que o Senhor seja com você, aonde quer que você esteja, em qualquer situação que você esteja vivendo, que o Senhor traga paz para a sua alma, traga à memória aquilo que traz esperança. Senhor nosso Deus, em Tua presença, Senhor, aqui neste momento nós oramos mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa reflexão, por essa palavra que o Senhor trouxe. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra de esperança esteja gravada em nossos corações, que nós possamos nos apegar, Jesus querido, na palavra do Senhor, que nós possamos nos apegar na direção que o Senhor já nos trouxe, e em nome de Jesus que nós possamos seguir. A Tua palavra diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e eu creio, Jesus querido, que o Senhor é aquele que faz no tempo certo todas as coisas. Então, Pai, que nós possamos crer na Tua fidelidade, confiar, Jesus, que há um tempo determinado para que as coisas aconteçam, e que enquanto a promessa não chega, enquanto o tempo do amadurecimento não chega, Pai, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que essa palavra, em nome de Jesus, tenha encontrado paz e possa trazer também paz ao coração daquele que ouve. Que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa mover, Pai, nos corações, nas mentes que estão conturbadas, que estão agora sendo atacadas, Pai, bombardeadas por pensamentos ruins, pensamentos que não vêm do Senhor, pensamentos de morte, de destruição, de ruínas, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar agora em cada vida, em cada mente, trazendo, Jesus querido, transformação, trazendo mudança, calmaria, trazendo, Jesus querido, Deus, conforto, consolo, em nome do Senhor Jesus, e certeza de que o Senhor é aquele que move as tuas mãos para abençoar os teus filhos. Seja com cada vida, Senhor, que ouviu, Jesus querido, essa reflexão, que está ouvindo neste momento esta oração, que o Senhor possa fortalecer o espírito, a alma, o corpo físico, Pai. Fortalece os teus filhos, ajuda-os, Pai, nas suas debilidades, nas suas fraquezas. Fortalece, Jesus querido, em todas as áreas da vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e faça, Senhor, com que os teus filhos venham frutificar no tempo da espera, venham frutificar no tempo da promessa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço por este tempo de oração, agradeço por essa palavra, agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, tendo a certeza de que grandes coisas ainda mais o Senhor fará. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço por todas as coisas que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família, e por aquilo que o Senhor está fazendo também na vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo esta oração. Muito obrigada por ser fiel para conosco, Jesus. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo.